Te garanto que até o final desse vídeo você vai aprender a desenhar corpos. E o melhor de tudo, você só vai precisar de uma coisa. Tudo que você precisa para desenhar um corpo tá aqui na minha mão. E sim, é o Steve do Minecraft. Aproxima. Você consegue ver as formas desse personagem? Não consegue? Mas e se a gente... É com isso que tu vai conseguir desenhar qualquer pose, personagem ou ideia maluca que vem na sua cachola. Qualquer desenho, qualquer ideia que vem na sua cabeça. E pra começar, a única coisa que você tem que fazer é escolher o seu material, digital ou tradicional. E uma recomendação minha seria começar pelo tradicional. Uma, porque você vai estar sempre com o caderninho ao lado, e duas, que seria você poder treinar em qualquer lugar. Então não tem justificativa melhor do que essa. A regra é a seguinte, antes de ir pro desenho de caixas, eu recomendaria você fazer um aquecimento para aquecer seu traço. Então isso que mais funciona pra mim é ficar aquecendo, fazendo rachuras, caixas e círculos. E se você é o tipo de pessoa que despreza as caixinhas no desenho, lembre-se do seguinte, independente do nível do artista, pode ter certeza que ele aprendeu ou irá aprender a desenhar meras e simples caixas. Em outras palavras, é o Steve do Minecraft. E aí, qual é a dificuldade nisso? Quando você aprender a não dificultar o processo, aí sim, tu vai abrir um sorriso, de orelha a orelha. Pode confiar no pai. Me cobra depois. Mas, como construir uma simples caixa? Na Topia na voz, e eu espero que não precise responder aquelas perguntas que você fazia para sua professora do primário. Mas sim, eu vou ensinar como esse Steve aqui tem profundidade. Se liga nisso que é muito complexo. Foco total aqui. Uma caixa aqui, outra menor ali atrás. E agora liga as pontas com linha Z. Mega complexo. O conceito aqui é criar a caixa 3D várias e várias vezes. Até ficar no automático. O processo é simples, porém você tem que fazer direto. Faça várias e várias vezes, repetição, dia após dia, dia após dia. Então vai, tome caixa, tome caixa. Ih, calma aí, parece que eu tô dizendo tome em caixa. Lá ele, meu patrão. Sai! Etapa 2, bolas. Puta merda. Piorou. Foca aqui. Não é essas bolas. São essas daqui. Foca nessas esferas. Algumas partes do corpo são normalmente mais arredondadas. Então não dá pra fazer necessariamente com caixa. Indo pra área de opais, eu vou ter que dar aquele conselho manjado. Que é fazer como se fosse um balãozinho d'água. Isso quase sempre vai funcionar. A não ser que você exagere na física. Viu como é útil? São os primeiros passos pra criar um retalho. Eu já disse. Foco. Bota nas caixas. Depois de treinar repetidamente várias vezes, você vai estar pronto para o seu primeiro desenho. E confia em mim, vai ser o desenho mais fácil da sua vida. Anota aí, 50% forma, 50% mão livre. Primeiro, permita-me apresentar o conceito de referência. Tá vendo essa personagem aqui? Se replicar... Pronto, virou uma cópia. Mas aí, se... Pei, Jinx. Nada se cria, tudo se transforma. Cola isso na sua cabeça, para não ficar saindo igual uma criança achando que referência é copiar algo. Agora vem comigo, que eu vou te ensinar na prática como estruturar o corpo com caixa e esfera, e de quebra vai ter a visão de mais 2 desenhistas. Então, vamos lá. Eu tô aqui no Clip Studio para te ensinar um macete, muito fácil por sinal. Eu não sei o que vocês veem primeiro nessa personagem, quer dizer, eu até sei, mas enfim. Busto, cintura, joelho. Tá vendo essas 3 linhas? Tecnicamente, são caixas. E ao ver caixa no desenho, vai ser muito mais fácil para o que eu vou falar agora. Mas antes eu já deixo o recado aqui. Só vai servir para você fazer sketch, na maioria das vezes. Se você quer um desenho muito mais preciso, eu recomendaria você fazer o desenho todo à base de forma. Mas o bom é que aqui tem 2 caixas, busto e quadril. Agora indo para a perna seria basicamente 2 cilindros. Isso de forma convencional. Aqui já conseguimos ver a silhueta da pose. Só que claro, ainda precisaria de uma anatomia por cima e tudo mais, aquele refinamento básico. Agora, para fazer essa pose mais rápido, seria muito fácil. Por exemplo, é só pegar a estruturação do corpo, equações de 2 formas do corpo, busto e quadril. Ou seja, 2 caixas. Agora precisamos fazer o esqueleto do personagem. Para definir o esqueleto das pernas do personagem, de uma forma bem simplificada, seria 2 traços. E se repara bem, mas 2 traços para a parte de baixo. Bom, tecnicamente, vocês já estão vendo esse desenho aqui, certo? É isso para literalmente tudo. Só que claro, você tem que entender um pouco sobre como um objeto sobrepõe um outro. Por exemplo, esse braço está saindo aqui de trás. Aqui está a primeira metade do braço. E aqui é a segunda aba do braço. E do outro lado é a mesma coisa. Aqui é a primeira aba do braço. E aqui é a segunda aba do braço. Inclusive se botar por cima, provavelmente aqui encaixa. Vai ficar bem parecido. Se bem que as pernas não estão encaixadas, mas enfim. A vibe da personagem está capturada aqui, de forma simples. Então em resumo, fazendo isso eu não precisaria fazer forma por forma. Um cilindro, mais outro cilindro. Só que para quem está começando agora, o recomendável é usar caixa e cilindros, porque fica mais fácil de editar na perspectiva futuramente. Isso aqui é mais para quem quer desenhar sketch, desenho rápido e tal. Levando isso para um lado mais complexo, entra aí perspectiva e linha de ação. Não é o que eu vou ensinar nesse vídeo, e bom, para quem é iniciante, se você dominar isso aqui, já tá bom demais. Oi, tudo bom? Aqui é a Zui e hoje eu vou explicar a forma que eu faço os corpos. Bem, para eu ter certeza da parte do corpo, eu uso formas quadradas e formas circulares. Esse é o básico, basicamente.
Tipo, vou dar um exemplo aqui. Esse é um desenho meu, beleza. Eu usei primeiro as formas quadradas. Ok, eu sei que tá muito feio, mas espera um pouco. Aí eu passo por cima dessa base quadrada até ficar um corpo natural. Nessa parte você pode misturar qualquer forma geométrica, tipo círculos, triângulos ou até quadrados. Bem, foi isso. Fazer um corpiccio, um lindo corpiccio sensuale. É assim, você faz uma bola, 2 quadrados e 4 retângulos. Aí no meio dos quadradinhos você faz as cruzinhas e diabo a 4. Então vamos lá, recapitulando. As duas formas usadas nesse vídeo foram usar a linha de ações com formas ou apenas usar formas. As duas etapas são boas, porém uma tecnicamente melhor do que a outra. Até porque se você usar sempre cilindro, caixas, triângulos e tal, você acerta melhor a perspectiva e a anatomia. Então é uma vantagem a mais aí. Para finalizar, para você que chegou até aqui, saiba o seguinte: copiar por cima não é errado, tá? Inclusive, muitas pessoas evoluem assim. Eu, por exemplo, quando eu não sabia desenhar caixa e tal, eu fazia isso direto. Então é completamente normal. E é isso. Inclusive, eu recomendo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu fui. Segue aí. Toma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso.